Olá, bem-vindos ao Afinando Ortodontia Dema Smiles. Comigo, Leonardo Nunes. Essa será uma nova série de publicações e vídeos apresentando as soluções para as dúvidas mais frequentes solicitadas por vocês, alunos do curso de credenciamento Dema Smiles. Dúvidas que surgem da vivência clínica, dúvida que, se permanece, pode muitas vezes fazer você, por vergonha ou dificuldade de comunicação, desistir da ortodontia autoligada. Porque se você tem na sua bagagem de ortodontia convencional outros métodos para resolver esses problemas, você pode introduzir muitos elementos da ortodontia convencional e, quando perceber, já está fazendo uma miscelânea ortodôntica, trazendo junto com essa solução vários outros problemas. Então, aqui no Afinando a Ortodontia Dema Smiles, eu vou apresentar para vocês, pergunta a pergunta, a solução que eu utilizo no meu consultório, tentando facilitar a sua prática clínica. A primeira pergunta, que é a mais recorrente em soluções erradas e que mais leva o ortodontista a abandonar o sistema Demo, por pensarem assim: esse sistema não funciona. O Leonardo disse que era ótimo para ganhar transversal, que os fios superiores e inferiores eram iguais e que não daria problema, e agora ficou de topo. Gastei uma grana, disse que ia resolver em 18 meses, terei que pôr fio superior expandido, elástico de crossbite, disjuntor, quadrihélices e outras soluções mágicas. Pois bem, vamos ver o que fazer então quando o segundo molar superior fica de topo cruzado, ou pior ainda, quando o primeiro molar tende a cruzar. Uma coisa que eu tenho que saber é qual fase que eu estou. Eu já comecei o tratamento ou eu ainda não iniciei o tratamento? Eu estou fazendo o diagnóstico, planejamento, ou já encontrei isso durante a minha mecânica ortodôntica? Porque dependendo do momento que eu estou, a solução ela é diferente. E outra pergunta que eu devo fazer é: será que isso é um defeito do Damon ou isso já acontecia antes e eu não percebia e mascarava de outras formas? Mas vamos ver isso mais adiante. Vamos agora pensar em qual momento que a gente se encontra. Eu estou fazendo o planejamento, estou prevendo que vai acontecer esse problema de cruzamento do segundo molar, ou de ficar de topo o segundo molar e até mesmo o primeiro, ou eu já encontrei esse problema na boca do meu paciente durante a execução do meu plano de tratamento inicial. Quando eu estou nessa fase de planejamento, onde eu não iniciei o tratamento ainda, eu tenho que levar em consideração a análise transversal, anteroposterior e da musculatura do paciente, para daí prever o que vai acontecer durante a evolução das trocas de fios e das leituras de torque. Esse conjunto das três análises deve responder se existe equivalência entre essas arcadas, superior e inferior. Como os molares superiores e inferiores vão responder à leitura de torque? Qual é a posição inicial que eles estão? Eles vão ganhar torque ou vão perder torque durante a leitura dos fios retangulares? Qual o potencial de ganho ou de redução transversal? Essa arcada já está larga demais ou ela está estreita demais? Como ela vai responder a essa ação dos fios? A correção da classe 2, ela vai levar essa relação transversal posterior para uma relação correta ou incorreta. A própria correção da classe 2, ela vai levar para a mordida cruzada, porque a arcada inferior está muito mais larga nessa região posterior, muitas vezes pela ação de uma língua baixa, do que a arcada superior. Lembre-se daquelas aulas iniciais da ortodontia, quando se dava o exemplo do pé e o chinelo, onde o pé tem que ter equivalência ao chinelo, né? O pé a mandíbula, o chinelo a maxila. Lembram disso? É bom sempre dar uma revisada lá nas aulas iniciais da ortodontia. Pois bem, então tudo isso tem que ser levado em consideração nessa fase inicial de tratamento, para daí já prever o que fazer. E se aconteceu de eu não perceber tudo isso antes de fazer o meu planejamento, e eu já passei fios, já evoluí meu tratamento, e aí eu descobri que apareceu o problema. Então, eu tenho que pensar alguns pontos, 7 pontos.
Primeiro, estou no limite do ganho transversal, ou seja, não tem mais como ganhar no transversal. A leitura de tórax já ocorreu. Eu uso ou usarei um elástico de crossbite nessa minha mecânica que já foi prevista. Outras mecânicas que aumentam o torque nos molares superiores também vão ser usadas, como por exemplo, colocação de mini implante para fazer uma intrusão de molares, só por vestibular, né? Eu preciso colocar alguma prescrição diferente nesses molares? Quais tubos que eu vou substituir, se é que eu vou substituir? Eu devo mudar os arcos? Eu devo pegar os arcos de Naitai ou colocar arcos de aço sobre expandidos para fazer essa correção? Então, são dúvidas que começam a aparecer e que eu tenho que saber o que fazer para cada uma dessas situações. Existem soluções para todos esses problemas, né? Tanto para leitura de toque que já tenha ocorrido ou não, o que poderia ser esperar, né, se não ocorreu ainda, o limite de ganho transversal, se é que este é o limite da minha arcada mesmo, será que é um caso cirúrgico porque as bases ósseas estão muito deformadas? E aí eu errei meu diagnóstico muito feio o erro, né, porque o caso que era totalmente cirúrgico, talvez não tenha solução ortodôntica pura e simplesmente, né? Eu estou usando esse elástico de crossbite e fiquei cruzado, ou eu vou usar esse elástico de crossbite a partir da próxima consulta e com isso eu vou sair dessa relação de topo. E eu vou usar uma mecânica intrusiva em molares usando mini implantes ou placas só por vestibular desses molares superiores, onde eu vou acabar colocando mais torque nesses dentes e saindo dessa relação de topo, ou vou fazer uma mecânica intrusiva nos molares inferiores, que vai piorar a relação de topo, talvez até cruzando essa mordida em função de colocar mais torque nos molares inferiores. Então, tudo isso eu tenho que pesar para definir o que vou fazer. Se eu vou trocar tubos, se eu vou trocar arcos, se eu vou fazer as duas coisas, ou se a solução vai ser outra. Mas antes de mais nada, eu tenho que entender o porquê que acontece isso em alguns casos. Por que que o molar superior, principalmente o segundo, no início do tratamento ele não está cruzado e ficou cruzado durante a passagem dos fios? Por que que o primeiro molar, que não estava cruzado no início do tratamento, daqui a pouco ele está com as cúspides distais giradas para palatino, levando para uma cúspide de topo ou até uma cúspide cruzada? Então, esse é o entendimento que eu preciso ter para achar a melhor solução. Então, vamos ver essa imagem, vamos lembrar de que o primeiro molar superior tem embutido no tubo dele rotação, e não é pouca rotação, são 12 graus de rotação. E que esse dente tem como principal apoio a raiz palatina, que é uma raiz volumosa, na qual o dente acaba girando sobre ela em função da rotação embutida lá no slot do tubo. E esse giro acaba provocando a lingualização ou a palatinização do segundo molar superior. E aí aparece então essa mordida de topo ou cruzamento de mordida do segundo molar e até das cúspides distais do primeiro molar superior. E então a gente volta para aquela questão, né, da insegurança e pensa assim, puxa vida, mas isso é um defeito do Damon, então eu não devia colar esse molar girado nunca, né? Devia ser diferente essa prescrição, não vou mais usar o Damon. E aí começa a jogar fora todos os benefícios do sistema. E é simples de resolver. E esse é um problema que não é do Damon. Isso é um problema de várias técnicas que têm rotação no primeiro molar superior. Isso já está descrito em livros há mais de 40 anos, muito antes do Damon estar disponível para a gente trabalhar. E qual é a solução? Para isso, a gente tem que lembrar das prescrições dos tubos Damon,
tanto dos primeiros quanto dos segundos molares, superiores e inferiores, para tentar entender o que está acontecendo ali e como que a gente vai resolver esse probleminha. Então, você que está acostumado a comprar as bocas da Órmico, né, e receber no seu consultório a boquinha montada lá pela equipe do meu ortodontista, já deve ter percebido que nos últimos tempos, às vezes vem a boca com tubos diferentes. Esses tubos diferentes são o Ascent Mini. É um tubo mais delicado, que não tem aquelas aletas na oclusal, então ela interfere menos na mordida e faz com que tenha menos intercorrências de quedas de tubos nos molares. Fica até mais confortável para o paciente usar o Ascent Mini. E eles têm a mesma prescrição dos outros Ascent que a gente usava antes e do tubo autoligado, que também é uma grande opção para você utilizar. A utilização desse tubo autoligado é bem interessante nos casos onde você tem que fazer alguma dobra ou colocar molas entre os tubos dos molares, que com tubo rígido fica inviável ter dobra, né? Para passar a dobra por dentro do tubo é praticamente impossível. E quando você vai botar molas, até consegue fazer a instalação da mola com um tubo rígido, mas no momento que você tem uma porta para abrir, como se fosse um dos outros brackets, fica muito mais fácil de inserir as molas entre os tubos dos molares, fechar a porta e estar com tudo posicionado de uma forma mais confortável para você e para o seu paciente.